Boa noite. Boa noite. Walter Longo, Renato Santos. Boa noite, Alberto. 12ª prova. Qual de vocês vai embora? Falando inicialmente sobre a prova, vai ter Me Leva de Volta à 4ª prova desse programa, onde você, nesta sala, por pouco não foi demitido. Eu lembro que você falou que você era contra o standard das ideias de shopping center. Tá? E foi o que a gente acabou fazendo. Aí na 12ª prova, com muito mais experiência, você vem e dá essa ideia standard. Ainda vindo de uma pessoa que é letrada no tema. Essa tarefa, logo que eu a recebi, quando você disse... Eu vi você sorrir. Fiquei super feliz, porque eu falei, imagina, é o que eu sei fazer e sei fazer bem. É o que você achava que você sabia fazer? Não, eu sei fazer bem. Inclusive, já fiz bastante aqui na Record. A gente já fez até bancada mesmo, mas de maneiras mais ousadas. Você gastou toda a tua criatividade antes de entrar no Aprendiz, em todas essas ações, e aí quando foi fazer uma ação aqui dentro, fez essa coisa vergonhosa. E até é engraçado você comparar com a 4ª tarefa, eu vou até chegar pelas ideias que a gente passou para ter ficado em algo tão feijão com arroz. No começo do programa, a gente, especialmente eu e o Gui, porque a gente estava na flecha desde o começo, a gente tinha muito isso de vamos ser criativos e a gente escorregava muito na execução. Toda vez que a gente tentava executar uma ideia que era um pouquinho fora da curva, a gente executava de uma maneira desastrosa ou não conseguia pelo pouco tempo ou pela pouca staff que a gente tinha. Então é melhor não ter mais ideias criativas. Eu acredito que, de uma certa maneira, a gente ficou um pouquinho traumatizado nesse sentido de ter pouquíssimo tempo para criar algo que a gente às vezes não conseguisse executar e ficar aquela vergonha, né? E aí você acaba vamos dizer assim, se convencendo de que grandes e criativas ideias não são execuíveis, então vamos voltar para pensar. Não é isso, e o teu adversário? Não é esse, desculpa. Por que vocês abandonaram a ideia? Vocês também tiveram ideia do Celso Russomano? Foi. Sim. A gente tinha pensado em colocar o Gui tinha pessoas... inclusive. Só que depois nós fomos ao dossiê e estava dizendo que... o merchandising deve ser apresentado obrigatoriamente pelos participantes da equipe. O dossiê proibia. Vocês não sabem interpretar uma frase como essa? A nossa eu queria até falar uma coisa. Obrigatoriamente. Vocês têm que participar. E quem disse que está escrito lá que ninguém mais pode participar? Mas, Roberto, eu queria dizer que mesmo vocês façam um roteiro usando a personalidade que vocês quiserem, desde que um de vocês esteja junto. Eu fui contra o Celso Que o grupo de lá fez. E a gente pensou que não seria interessante agregar o nome dele à marca. E a gente se esbarrou nessa questão do dossiê. Aí sim, ali a gente parou no dossiê. A gente parou por causa disso. Particularmente não vou entrar nesse detalhe, mas eu discordo radicalmente de que o nome dele não agrega a marca, até porque pouca gente tem noção das pessoas. Não é nem quem não agrega, Roberto, é só cautela. Posso terminar? Mesmo. Você vai deixar eu terminar de falar? Desculpa. Eu não deixava o nosso conselheiro falar, agora você não deixa nem o apresentador falar. Desculpa. Um sujeito que tem a credibilidade dele construída em cima da defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor nesse país tem muito da mão do Celso Russomano. A gente sabe o quanto esse cara é admirado pelas pessoas no tocante a isto. O sujeito tem um quadro importantíssimo hoje no programa da tarde, onde ele faz de novo esse papel do grande defensor, do grande, vamos dizer assim, advogado dos consumidores. Aí pega e o cara recomenda um produto. As pessoas você acha ruim, Walter Longo? Um cara como esse? Eu não acho ruim, mas o que eu acho ruim é vocês, por causa de acharem que porventura poderia ser ruim, fazer algo pior. Quando as meninas criaram o texto, elas usaram uma coisa muito interessante. Porque na frente daquele televisor, na 12ª prova, estão aprendizes. Você estava lá sem nenhuma referência ao aprendiz. Zero. Você fez um merchan de Samsung. Total. Você não utilizou esse recurso a seu favor. Eu até tive essa ideia depois. Depois é tarde. Tem que ter ideia antes. Elas usaram esse recurso, porque elas usaram inclusive o meu nome. Quando foi feito o desafio ali, entre elas, né? Como? Você como aprendiz achando alguma coisa impossível? Porque ela falou, não é possível que exista esse produto. Além do mais, uma equipe de 3 contra 2. Isso aí é uma vantagem 50% competitiva. a mais. Além do mais, a equipe de 2 cria 2 roteiros, não bastasse um. Roberto, foi bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Você imagina, Walter, chegar para um cliente e falar, eu tive um bloqueio criativo. Não vou criar campanha. Então, não tem campanha. O Grupo Sinergia, as duas meninas, saíram lá do briefing. Pra onde eles foram? Para a Record. Para a Record. Circularam pela Record inteira, tentaram falar respirar esse ambiente que ajuda a pensar. Foram no estúdio do Hoje em Dia, foram ver onde eles iam fazer a apresentação. Então, assim, já começaram a viver o assunto. Quer dizer, isso ajuda a desenvolver a mente e, de repente, chegar numa ideia do que sentar lá no WTC, ou sei lá onde vocês foram, e ficar remoendo entre vocês mesmos.
Isso qualquer principiante, qualquer aluno ou qualquer trainee faz esse trabalho que vocês fizeram. O texto é de trainee. medíocre. Porque o briefing está inteiro dado, o texto está inteiro. É só ler os features do produto, da forma que foi lido lá, mandar fazer na gráfica os materiais, botar na bancada, a bancada foi fornecida para vocês. O que vocês fizeram? Nada. Talvez se a outra equipe também não tivesse tido uma boa ideia, a gente pudesse ganhar. Mas a gente sabia que faltava criatividade, que a gente não conseguiu questão ter. é a passividade diante do bloqueio A gente criativo. não Eu estou usando a ficou expressão que paciente, vocês tentou e usaram. não conseguiu. Só um minuto, Solano. Eu tenho certeza que vocês se surpreenderam de saber que a sinergia andou pela Record a tarde inteira em busca de uma boa ideia. Não foi algo que simplesmente brotou da cabeça delas, certo? E eu sei que vocês se surpreenderam também quando souberam agora que o segundo roteiro não foi improvisado. Elas tinham 2, porque contaram com a possibilidade do artista convidado Claro, não eu faria comparecer. mesmo, então, você faria, mas Então, você não fez. Só um mas minutinho, aí- Guilherme. E ainda E tive dizer tempo, que como faria, dizer agora que o seu trabalho foi medíocre, dizer agora que vocês são capazes de fazer melhor, não adianta. Realmente foi uma prova, como o Roberto gosta de falar, pífia, e uma prova onde vocês demonstraram que ou fazem uma coisa ou fazem outra, e se desse 2 tartarugas para vocês tomarem conta, uma das 2 fugia. Né? Eu acredito que na última não, tarefa, Walter, a gente conseguiu colocar bem, coadunar bem a execução com a criatividade. O passado não é tão brilhante assim no aprendiz, porque ela está comentando algumas provas que ela venceu. Vamos falar das que ela perdeu também. Né? Eu perdi, Você perdeu perdi 9 muitas, provas. especialmente... Você é a maior perdedora Eu sei. dessa edição do Aprendiz. Só que não fui para essa segunda parte da sala, por exemplo, tem pessoas aqui que foram muito mais do que eu. Também se for pontuar a pessoa, eu também fui o que mais Quantas ganhei. provas você ganhou? 9 das 12. Das É a minha 12. terceira sala de Exatamente o reunião. inverso da matéria. Não é à toa que numa tarefa que eu estava numa equipe que ganhava 4 ou 3 seguidas, fui jogado para outra e levei a vitória para outra equipe e ganhei o prêmio de melhor E a ideia tarefa. foi sua. E a ideia foi minha. O que é um grande mérito. Que é um mérito. Então, assim, eu acredito que cada um se aparece de uma maneira diferente. Talvez nas 3 primeiras tarefas eu tenha me colocado de uma maneira mais quieta, Discreta. mais discreta. Mas pronto, na segunda tarefa das noivas, a equipe que foi lá e fechou a venda de 10 mil, eu estava nessa equipe que fechou a venda. Mas eu acho que agora essa parte também, assim, respeito, eu acho legal tudo que o Solano fez também, mas em termos até de comparação de performance, não sei se, enfim, o quanto também o grupo contribuiu para que eles chegassem nesse resultado e tudo mais. E a Maitê também acho que ela cresceu, às vezes você fica muito sem teoria, não sei o que e tal, e na hora da prática você fala um pouco menos. Mas acho que você cresceu também Como no... assim, na prática, falar um pouco menos? Não, às Entendi. vezes você sabe muito a base teórica, igual o Roberto estava falando Guilherme, do você está se sentindo merchandising e tudo mais. preocupado porque os outros estão se defendendo bem, você está percebendo isso e toma Não. atitude então de atacar os Não, ninguém de te forma pergunte nenhuma, de nada. forma nenhuma, não. Tô até Não, mas falando- você tá, de certa maneira, criticando os dois sem que a gente tenha, inclusive, perguntado o que você acha dele. Entendi. Não, eu só acho que assim, Eu eles interessei falaram... uma insegurança sua. Não é insegurança, é porque eles realmente falaram de performance e tudo Mas mais. não falaram de você, falaram deles. Você está falando deles. Isso Tudo que eu bem, quero entender. eu só tô falando, assim, espero que vocês tenham prestado atenção na minha performance Claro, também, mas a sobre o que pergunta eu é por que você está passei. falando deles. Tudo Por bem. que você está falando deles? Eu queria entender. Oi? Porque deve Não. ter uma razão. Não, porque assim, comparando, por exemplo, com o Solano que estava na outra prova e que teve tantas vitórias e tudo mais, do lado de cá, por exemplo, a gente teve menos vitórias realmente. Mas eu Quantas sinto... você teve? Eu tive 5. 5 e 7 derrotas. Sim. Só por conta dessa questão mesmo da vitórias, derrotas, esse tipo de coisa. Mas eu não entendi o que você estava falando de mim, Gui. Eu queria Não, só entender. estava continuando o comentário, que eu concordo. E até falando uma coisa, se soou como uma crítica, não era a minha intenção. É que eu falei só complementando o que eu tinha começado e depois você continuou falando. Guilherme. Não, é que ela teve... Deixa eu te falar um negócio. Você tem que ter personalidade, cara. Olha, fala pra ele e fala. Sim, estou, né? Então, se eu critiquei alguém que me perdoe, pelo amor de Deus, se estiver trabalhando comigo, tenha personalidade. Eu Agora, errei na minha colocação. recua. Não recua. É que eu sei que eu estava passando do ponto. Que ponto? Onde que tem ponto aqui? Sim, Tem uma não, regra, eu uma errei. bíblia aqui nessa mesa? Tá escrito alguma coisa? Deveria ter... Eu quero gente que eu tenha que segurar e não empurrar. Eu quero gente que passa do ponto, às vezes, sem ser grosseiro. Dá para responder pro meu conselheiro com toda a Perfeito. educação do mundo. Olha, Walter, você me desculpa. Nós estamos numa sala de reunião. Eu estou aqui correndo o risco de sair de um programa que é meu sonho de vida. Com E certeza. eu vou falar dos meus oponentes, sim. Já que eu falei sobre isso, e já que estou falando agora, vamos para o individual. Exatamente aquilo que o Walter questionou, que você já começou a fazer antes do tempo. Agora faça com toda a liberdade que você Perfeito. quiser. Quem dos 3 tem que sair daqui hoje e com quem você quer trabalhar contra 2 competentes participantes que estão com cara de finalistas. Eu acho que para trabalhar nas próximas provas contra as 2 oponentes, eu gostaria de ter a Maitê ao meu lado. Tá claro. Vamos a você, Solano. Eu também responderia Maitê. A dupla pode render mais para eu chegar à semifinal. Ok.
Maitê. Até por achar que a gente se complementa enquanto perfil, eu indicaria o Solano. Então, acho que eu prefiro ir para a próxima tarefa ao lado do Solano. Então tá bom. E aguardem lá fora, já chamo vocês. Bom, Walter Longo e Renato Santos. E eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar com você, Walter. Qual dos três? Solano, Maitê ou Guilherme eu devo demitir hoje? O Guilherme deveria ser a minha recomendação, mas não pelo que ele fez, e sim pelo que ele deixou de fazer. Eu vejo nos outros dois uma capacidade de lutar neste final de disputa que acredito ser maior e com mais chance de disputar em pé de igualdade com as nossas duas outras vitoriosas dessa prova. Por isso, o meu voto vai para o Guilherme. Renato? Quanto ao Guilherme, eu concordo com o Walter quando ele diz que o perfil do Guilherme é similar em todas as provas, com mais baixos do que altos. E acredito que o grande problema do Guilherme nesse momento foi não ter tido a capacidade, isso já aconteceu outras vezes, de vender a ideia dele para o restante do grupo com mais propriedade. Quando a gente olha que o Guilherme é o mais experiente dos três, isso para mim se torna ainda mais grave. Então meu conselho nesse momento é que o Guilherme seja demitido. Vamos ver como eles vão sair agora na segunda parte da sala. Francine, peça para entrarem, por favor. Vocês já podem voltar para a sala de reunião. Muito bem. Segunda e decisiva parte da 12ª prova do Aprendiz do Retorno. E talvez para começar a me ajudar a definir quem que eu vou demitir hoje aqui, possamos fazer um pequeno teste e vocês possam, de repente, dividir essa folha de papel ao meio. E de um lado, vocês vão escrever esses 3 P's. Prova, performance e perfil. De um lado, vocês escrevam prova, performance e perfil de vocês mesmos, a definição de vocês mesmos para o que vocês fizeram nessa prova, sobre a performance de vocês no Aprendiz do Retorno e sobre o perfil de vocês como profissional. Vou dar muito valor à capacidade de síntese, tá? Principalmente para você, Guilherme. No outro lado, vocês vão escrever sobre os seus oponentes. Prova, performance e perfil. Se quiserem agregar junto com o comentário uma nota para os teus adversários e para vocês mesmos, seria bacana, até gostaria. Deu? Francine, pode entrar, por favor, para me ajudar? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Ficou um pouco feio. Eu vou tentar entender, né? Mas eu posso ajudar. Se Do quiser. Guilherme, que obviamente ia ser o último. É porque eu errei a primeira ali, eu tava fazendo uma das provas inteiras. Obrigada. Obrigado, viu, Francine? Esse aqui deve ser o Guilherme, né? É que faltou o finalzinho. Tá. O Solano, para ele mesmo, deu nota 7 para a prova, questão da execução, pois faltou ideia. Deu nota 8 pelas boas participações em cada tarefa, para a performance dele. E pro perfil dele, deu nota 8,5, criativo e tem muito a crescer. Comparado com a Maitê, que para ela mesma não deu nota, eu pedi até para vocês darem uma nota, né? A Maitê, no perfil, ela coloca para ela mesma energia, entusiasmo, boa interlocutora, boa apresentadora e boa vendedora. Na performance, começo turbulento, ponto de virada no meio, ascensão, e hoje ela se considera num gráfico ascendente. Melhor desempenho da prova passada, ganhei a moto do Sebrae, vendi mais de 600 cervejas na Itaipava, não... Quê? Não fui trazida para a segunda Não fui sala. trazida para a sala e líder vencedora do Kit Kat. A Maitê e agora o Guilherme dele mesmo. Ele se deu nota 9, na prova ajudei a deixar o roteiro mais conectado com o telespectador, consegui fechar o material cenográfico, dei ideia mais elogiada, que foi o desconto de 10%. Na performance, em geral, sempre fui decisivo e me expus em todas as provas, dei ideias que fizeram a diferença. Fui um bom líder, inclusive me destacando no Sebrae. O perfil, ele mesmo se considera inteligente, esforçado, criativo, com sede para ganhar o programa. Então, já que eu estou aqui, agora voltei para o Solano. E quando o Solano avalia e dá nota para os outros, ele dá para o Guilherme 7,5 na prova, ele deu 7 em performance, porque não teve grande destaque,
Durante o programa, durante o programa como um todo, sem grande destaque, você acha ele mais Isso é a minha linear. visão. E no perfil, o Solano diz que o Guilherme é criativo, mas é inseguro. Para Maitê, ele deu 7 como prova, faltou a ideia. Assim como eu falei pra mim. 7,5 na performance, bem, mas sem resultados com a equipe. E 8 no perfil, inteligente, mas ansiosa. Quando a Maitê fala dos outros, ela diz que o perfil do Guilherme é prolixo, falta de agilidade, criativo, mas falta pertinência e às vezes falta de senso de urgência. Prova, trouxe a ideia da promo e performance, muitas segundas salas. Do Solano, ela diz que o perfil dele é ágil, bom em executar, criativo, quando liderou, falhou e falta pulso firme para ele. Na prova, executou bem, produziu o merchan. E na performance em geral, a Maitê acha que o Solano, em grupo, venceu bastante, mas teve 2 segundas salas. O Guilherme diz, dá nota 7 para o Solano, fala que na prova não participou tanto quanto os outros. Performance, você não fez nada? Não falou nada? Performance, na verdade, eu Performance juntei dele um no com o programa. outro. Eu coloquei os dois, como eu tive até menos participações com ele. Não participou tanto quanto os A outros. performance Perfil da prova, comunicativo. Esse é o perfil que você traçou dele. É o que deu tempo. Maitê é muito teórica, não liderou com base no que sabe de mercado. E que mais? Só. Não deu tempo de falar o resto também. Você é o único que não teve tempo para escrever. Não é, Roberto. Por exemplo, eu coloquei a nota e tal, mas é porque eu comecei a fazer um descritivo de todas as provas. Só por isso. Ah, bom, você já jogou, nós íamos ficar aqui até amanhã de manhã. Não. Eu ia fazer uma síntese, na verdade, de todas as Não provas. fez. É. Faltou a informação Sim. aqui porque você nem conseguiu terminar. E aí, quando vai falar de prolixo e tal, pô, a Maitê, por exemplo, ela vem, fala. Ela tem toda uma parte teórica na hora de falar, que ela já fez o case de não sei o quê, o case de não sei aonde, e fala que tem que ser assim, ela dá todos os conceitos pontuados. Mas na hora da prática, realmente, porque a gente chega aqui na sala de reunião e ele vem falando, não, realmente não foi legal. Eu tenho uma carga teórica muito grande, sim, mas acredito que tudo que eu trago de repertório, de referência, só tem a somar. Nunca, de alguma Então, maneira, Maitê, isso foi ruim. mas- E falando de conversão em resultado, que é disso que ele me acusou, de ter muita teoria, de falar muito, mas de entregar pouco, eu discordo. Tá? Especialmente na tarefa em que eu liderei, a gente conseguiu executar de uma maneira bacana, tirando toda a teoria. Lembra quando eu contei, eu comecei a falar, eu sempre trago case, sempre trago referência assim. Mas essa tarefa você Mas a gente liderou conseguiu. Nessa tarefa ninguém entregou, Roberto. O Guilherme tá falando, mas o roteiro que ele trouxe foi tão medíocre quanto o que a gente fez enquanto grupo, tá? Mas Então, pelo assim, menos a gente conseguiu a integrar diferença é que, pelo algumas menos bases. teoricamente, eu ainda conhecia, mas não conseguia, sabia que Então, estava mas, aquém do que a Maitê, gente deveria. A teoria nem isso Na eu hora que você conhecia. chega aqui uma e coisa fala que o nosso trabalho agora, foi medíocre, posso falar? por que você não apontou Medíocre. isso Eu então? vou A te gente falar vai uma sair coisa. daqui e a gente só vai ter um Posso roteiro terminar de na hora falar, que a gente Gui? sair do padrão normal. A gente tinha Por mais até que às fosse 18 medíocre, horas, Gui, por que a gente desculpa. não fez um roteiro, então, eu posso falar? que Você não vai saísse deixar eu falar? disso e a gente fizesse um jogral, um diálogo, qualquer coisa assim, Gui, você entendeu? não levantou a mão. Você, inclusive, foi Mas, Maitê, você foi a líder, Maitê, você foi a líder. E você podia, na hora de chegar e falar que eu sou Se tinha alguém que podia prolixo, piorar esse roteiro, não. era você. O Gui queria deixar de uma maneira muito mais erudita, só faltava colocar próclise e ênfase nas palavras. Olha, isso- Não só isso, eu queria apontar outras coisas também. Duas coisas que eu falei Gui, que eu tô tá falando levando agora. pra isso, mas você tá falando mentira, Não, cara. você Tá falou e eu errado. fiquei quieta, Tá eu vi errado, você me Maitê. acusar de- Eu não vou de- concordar com você falando coisas que não são Eu posso- pertinentes. não. Eu falei duas Então palavras. você vai ter que me ouvir, isso é falta de educação. E basta. Eu aprendi a ouvir as pessoas aqui nessa sala, Maitê, agora você vai ter mas que me ouvir. então fale de acordo com o que aconteceu. Eu não sou redatora, eu não sou criativa. Dentro disso, então, eu acredito que para sermos julgados, tanto o Guilherme, que é publicitário, Não quanto precisa eu, ser quanto criativo pra saber que alguma Solano, coisa é não é boa. jornalista, Isso é um conceito. A gente já sabia A Maitê que gosta não era tanto de outstanding, conceito, de Roberto, conceituar a da gente parte sabia que era teórica, que feijão ela com devia arroz. saber e ela falou aqui. Não, a gente tem que sair desse coisa do modelo comum, de fazer a intervenção como a gente mas fez, em não sei o 2 quê. horas eu não Chega aqui consegui. e agora fala, mas Em 2 você horas tinha eu que não pelo menos ter consegui. Você determinado, também não conseguiu, falado, Gui. olha, vamos sair. Eu não consegui Qual foi a realmente. ideia que você trouxe, além da forma que eu pedi pra gente chegar em algo a mais? Pelo menos além do ele display trouxe a que eu história do mandei pra você 10%. Eu trouxe o executar? negócio dos 10%. Ele foi Eu trouxe o atrás de negócio dos conseguir, mas a ideia em si a gente A ideia do determinou pra 10% você. não dele? 10% foi 10% minha. o cliente que trouxe. Da- A gente falou assim, vê com as lojas se eles conseguem dar brindes ou descontos. Você ligou, a loja falou, vou dar 10%. Você fez Eu contato e falei, efetivou. eu falei que a gente tinha que buscar, olha, como forma criativa, vamos buscar alguma parceria com uma das lojas para ver o que eles conseguem entregar. Se eu não tivesse criado Mas o que isso, você não fez de tinha ter criativo pro nada. roteiro que eu deixei de fazer, Gui? Mas ter Com as suas o 8 experiências
de publicidade. o roteiro é de menos. Na hora que você assume que você é a rainha do merchan, que E você eu já falei em trabalhou algum- um monte de coisa, E eu não falei sei em o quê. algum momento que o que a gente estava fazendo era o que eu considerava um bom merchandising? Nunca. Eu posso te citar 10 que eu mesma já fiz, inclusive para clientes, que todo mundo Então a sabe gente já que foi não Mas é. você está Fadado sendo a perder avaliada essa por matéria, esse. gente. Os 10 que você Todo já mundo fez... sabia que não era Perder por criativo. Eu não isso. vou falar que era criativo porque não foi. Você queria que eu falasse que era criativo sabendo que não era Vai ter criativo? dois aspectos Isso eu nunca importantes. teria Você era falado. líder da prova e você tem experiência nessa área. Pronto, é isso que nós estamos dizendo. E eles também têm experiência nessa área. Não igual a tanto você. quanto você. Tá bom. Tanto que Agora teve uma você vai hora que tirar o falou seu da que tava reta. Eu não tô redondo, tirando que meu tava da reta. legal. Fala, eu tenho mesmo, realmente Eu já o peso falei que eu foi- tenho, Olha, se eu Roberto. analisar a Eu só prova, não acho certo se eu analisar a isso- prova, isso virar presta contra atenção. mim desse jeito. Presta atenção que eu vou te falar. Se eu analisar a prova, você está demitido. Eu não concordo. Você não concorda como? Você não concorda? Eu não concordo porque eu posso Se eu te não é o provar. pior performance sua Não no sou a aprendiz dos pior três aqui? performance. Entre os três Das não 9 sou. provas, das 12 provas, perdeu 9. Ele perdeu 6. Ele perdeu 6, só Sete, que ele foi sete. trazido para mais segundas salas Ele do que perdeu eu. 3. Ele nunca foi indicado como o melhor da tarefa, como eu já Nunca fui. fui porque a que fui melhor E eu eu só- indiquei e a- ela. Só tinham 2, eu achei que ela Eu realmente acho foi melhor que o engraçado, porque, Solano. Não, assim, você teve vocês 5 estão se atendo a vitórias e números. não Sim, foi. tive Das quais você vitórias. foi líder em quantas? Em 3. Vocês não podem me culpar por Maite, isso. o que deixa Isso a é gente- conveniente, Maite, vocês são não é homens, conveniente. você é publicitário, Maite. você tem até mais anos de experiência do Maite. que eu. Isso não Mas é bacana. essa área de isso Deixa eu entender uma não coisa. é Vocês ético. são homens, quer dizer o O que, quê? que significa? Tipo, Não, sejam homens nesse sentido de falar, ele tem experiência na área Mas de publicidade. merchandising- Ele colocar nas minhas costas, merchandising- isso não é legal. Não é É de colocar nas hombridade costas que eu dela. coloco. Não é Vocês colocar são nas homens, costas eu de sou ninguém. mulher Ela de tá querendo gênero. levar pra um Eu lado tô que querendo não tem levar para um nada a lado que ver. você é tão Não publicitário tem quanto nada eu. a ver. E tem até mais anos de experiência do meu que eu. foco nunca foi merchandising e você falou a todo momento que você já fez vários iguais para Record. Você Desse chegou aqui jeito, não. e então por que Gente na hora que que o usa Roberto, chip. por que na hora que o Roberto começou a tava na falar tarefa, você sabe o que eu que é o tava merchandising, insatisfeita. você tava assim, isso Roberto, isso não é. Porque ele Inclusive tava eu falando concordo. correto. Não, isso é ridículo. Eu vou não, discordar, o eu nosso foi concordei com o que ridículo. ele falou. Agora você chega e faz todo um discurso como se ontem fosse outra Guilherme, coisa e agora mudou eu só tudo. quero Não, saber do pelo que eu Solano, estou Guilherme. entendendo, se eu puder fazer aqui uma triagem do assunto e tentar interferir, o que a Maitê está dizendo não é que ela não concorda que foi um fiasco e que podia ter sido muito melhor. Ela só está dizendo que ela não é culpada sozinha. Conhecendo a historinha. capacidade dela... Poxa, Deixa eu terminar. Eu já te falei 10 vezes. Na hora que eu tô falando a seu favor, você não ficar quieta nem nessa hora. Eu não sei que você quer irritar tanto, Maitê. Vamos resolver essa parada de uma vez, porque também estender sofrimento não é bom nem pra vocês, nem pra mim, nem pra ninguém. Solano, você tá fora dessa história porque pela tua performance, pelo teu perfil, por uma série de coisas, você vai continuar nessa caminhada. Eu vou decidir entre vocês dois essa história, porque não tem sentido. Seria a coisa mais injusta do mundo. Alguém ganhou 9 provas, alguém que mudou de equipe, fez a diferença, deu ideia, salvou aquela equipe, continua fazendo um bom trabalho, precisava ter um pouco mais de ênfase, mas isso é um estilo que você ainda vai aprender a melhorar, você é muito jovem ainda. Agora eu quero de vocês dois a última frase de cada um de vocês. Por que eu não devo demitir você, Maitê? Por que você tem que ficar aqui depois da trabalheira que você está me dando nesse programa, com esse teu estilo, que está irritando muita gente, não só a mim, muitas vezes. você deve me ter, ao invés... Guilherme, você deve me ter, mesmo eu te dando esse trabalho que você disse, e eu reconheço isso, especialmente no começo, Roberto. Acredito que a minha impulsividade, a minha ansiedade falaram mais alto, eu não consegui nem ser eu mesma, para ser sincera. Acabei soando arrogante, acabei soando agressiva, quando eu poderia ter canalizado toda essa minha energia que eu tenho, isso eu sempre vou ter, para ser mais autocentrada e conseguir fazer isso, principalmente após a quinta tarefa. Tenho muito entusiasmo, tenho muita energia, tenho muito repertório, inteligência, eu sou uma boa apresentadora e oradora, como eu te disse, isso é ótimo para quem está em uma concorrência. Eu tenho muita vontade, eu tenho uma vontade até às vezes que não cabe em mim. Quando eu falo que eu sou arrogante e tal, é porque eu fui muito impulsiva até nas minhas reações. E a gente precisa ser mais político em algumas horas. Conseguir me E por restabelecer. que eu vou deixar alguém que mais perdeu nessa sala? A pessoa Porque que eu, perdeu. mesmo tendo perdido, se você olha pontualmente, eu não fui trazida para a segunda parte da mas sala, isso não- Roberto. Eu me destaquei positivamente Não, mas- até quando a gente perdeu. Eu me restabeleci, Roberto, essa é a resposta. Eu oscilei no começo, sim, assumo, mas me restabeleci, encontrei o meu eixo e creio que desde então a minha ascensão tem sido para o bem. Venci como líder, me destaquei positivamente, depois fui a melhor da tarefa. Nessa tarefa, perdi sim, o grupo perdeu, mas se você olhar meu espectro recente, eu cresci. A minha curva ela é uma sese, não é decrescente. Toda vez que a Maitê vence como líder, ela ganhou como líder. E quando ela perde como líder, o grupo que perdeu. Isso é uma pena. Agora eu quero ouvir de você. Desde que eu estou aqui no programa, eu venho colaborado positivamente com uma série de tarefas, tá? Entrado com várias ideias que foram muito bem aproveitadas, não só pertinentes no mundo da publicidade, mas também em uma série de outros assuntos, situações que eu tenho certeza que foram ponto de virada para o nosso time. Sempre que eu identifiquei, por exemplo, na prova da Peugeot, olha, a gente está indo para um lado errado, mas a gente vai numa churrascaria de novo. Eu fui, liguei, consegui fazer essa virada para a gente ir num lugar muito melhor do que onde a gente estaria. Na própria prova da Kit Kat, foi A gente uma já tinha ótima... decidido que não faria o segundo dia na jardineira. Foi Mas uma não ideia sua. não tinha onde fazer, Maitê. Mas
não foi uma ideia sua, não foi tinha uma onde decisão Maitê, sua. desde que o começo. Que foi delegado ligar para o Desde lugar. o começo mas a eu decisão tinha não foi falado sua. que a gente deveria ir, já Mas que a gente não não tinha toma lugar crédito, para porque a decisão Alphaville. não foi sua. Eu tenho feito um papel realmente decisivo no grupo, tenho conseguido conviver bem com as pessoas e eu tenho certeza que daqui para o final, quaisquer coisas que eu tenha notado aqui na sala de reunião, assim como eu venho trazendo, eu vou trazer como um crescimento para mim também e eu tenho certeza que isso vai me ajudar a chegar na final e conseguir vencer esse programa. Eu vou esquecer por um momento a prova e eu tenho que olhar perfil e performance. A tua performance foi de um eletrocardiograma, a sua foi Crescente. linear, boa. Nada de grande destaque e nada de grandes problemas. Então, eu tenho a opinião dos meus conselheiros. Eu vou ter que jogar de novo, como eu faço na minha vida, em cima do meu feeling. Você me irritou profundamente nesse programa várias vezes. Mas eu vou ter que dar mais uma oportunidade para esta maluca, saber o que você é capaz de fazer. Guilherme, eu lamento muito, mas você está demitido. Lamento, Guilherme, desejo muita felicidade na tua carreira. Gosto muito de você é um cara incrível. Maitê, você teve uma oportunidade hoje que praticamente surgiu no último instante. Você tem uma desvantagem competitiva aí de ter escapado por pouco. Tá claro isso pra você? Tá claro. Boa sorte, Guilherme. Tranquilo. Obrigado, Sucesso Roberto, você merece. Walter, Renato. Você é um obrigado. grande cara. Tchau, Guilherme. Para mim, fator decisivo nesse finalzinho da sala de reunião, porque a Maitê já está aqui para mim, uma série de aspectos, foi essa defesa final, onde ela se coloca de uma forma pertinente, inteligente, emotiva, uma série de aspectos que, sabe, de uma profissional que eu enxerguei muito mais ao nosso lado do que o Guilherme, que ele é repetitivo e ele não tem esse mesmo elan, essa mesma ênfase que ela tem. E, assim, ele é excelente, ele é muito bom, mas ela tem muito mais condição de ser outstanding, fora de série do que ele. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, gente. Até a próxima.